Boa noite para quem está chegando. Boa noite. Hoje eu consigo adicionar. Oi. Acho que eu vou ter que arrumar aqui, que na hora que você entrou, eu fiquei muito com a cabeça. Boa noite, gente. Você acha que eu abaixo aqui? Parece não, eu tenho que levantar aqui. Meu celular fica no imã, aí ele não solta de jeito nenhum. Hoje eu tô sem um suporte que eu deixei dentro do carro. Caiu. As coisas estão caindo, peraí. Se vocês verem a gambiarra que tem aqui atrás, vocês... Acho que eu tenho que subir mais um pouquinho, né? Acho que eu vou subir mais um Tá te pouquinho. cortando. Enquanto o povo entra aí, eu vou subindo aqui. Boa noite, gente. O pessoal já tá entrando. Maria Helena. E tia Nilda Bença. Geraldo entrou. Josi. Ali. Boa noite. Vamos ser chegando enquanto a Wagner arruma. Eu tô numa briga aqui. O áudio tá bom? Eu esqueci meu fone, você acredita? Não tá ruim, não. Vai ficar sem fone hoje, porque eu nem sei onde ele tá. Não tá ruim, não. Aí agora acho que prestou. Ah, não vai aparecer minha blusa de nação. Vai. Lenilda, tá te dando Deus abençoe aí. Ô, tia Nilda, Maria hoje a senhora vai... Fica firme, viu? A tia dorme cedo. Ela sempre assiste depois, tadinha. Aí eu mando pra ela no outro dia. Hoje ela tá aí, Muita firme gente e deixa forte. pra assistir depois. Acaba que muita gente faz live, né, nessas 21 horas, né? E a gente briga com o Três peixe dias grande. Três dias estão ao vivo, eu tava assistindo um pedacinho dele. Eu tô parecendo foto 3x4. Tá bom, tá ótimo. Vou esperar o Nossa, pessoal entrar mais um pouquinho. 5 minutinhos aí. Vou dar uns 5 minutinhos. A dona Dária não chegou, a Mara não chegou. Então, todo mundo na adoração ainda. Do Frei Gilson? É, Vamos fazer a introdução para quem é novo por aqui. Para quem está chegando agora, eu e a Aline nós estamos fazendo um grupinho de estudos do livro Filateia, de São Francisco de Sales. O nosso livro é diferente, mas é a mesma editora, tem a mesma tradução. É um livro que eram cartas, né? São Francisco de Sales escrevia para uma parenta e ele era diretor espiritual dela. Então ele orientava ela para essa vida devota, né? Que é uma vida a caminho da santidade. Esse livro também é conhecido como Introdução à Vida Devota. E aí a gente tem feito esse estudo, né? Buscando a passos de formiga, né? A gente vai tentando aí a alcançar um dia, se Deus quiser, uma vida devota. isso mesmo. A última live foi com nossos maridos, né? Tia Nilda tá lembrando aí que gostou muito da live. Ficou salva, viu, gente? Quem quiser, procura lá no Instagram da Wagda, Isso, @Wagda. no meu GTV ficou salva com os maridos. A gente falou sobre matrimônio, né, na última live, encerrando ali a parte 4 do livro. Hoje a gente começa a parte 5, assim que é a última, não é? Não, Deixa parte eu ver. 4 que a gente começa, não? Não, parte 5? Vai. Eu Ai, vi a não, parte não foi 4. a parte 4. Não faz eu dar batedeira que agora, não. É Então parte nós vamos 4. começar. Eu Parte ignorei 4. o risquinho antes do ver. E eu ainda tô lendo hoje. Pensei, esse jeito já tá quase acabando, já tá na última parte. Então, tá quase acabando mesmo, porque agora os capítulos são pequenininhos, eu acho que São é, bem rapidinhos é, os capítulos.
Só tem a parte 5 agora e acabou, né? Então vamos lá, hoje a gente vai começar, né, na parte 4, que são os avisos necessários contra as tentações mais comuns. O capítulo 1 fala, não se deve fazer caso do que dizem os mundanos, né? É o 1, não sei se vai dar para vocês verem. Ah, fica ao contrário, porque é selfie, né? Não dá pra ver nada. Ah, é. Então, esse é o título do capítulo 1. Você quer falar tudo junto ou você quer ir por capítulo? Ah, acho que eu vou pro capítulo, porque eu anotei por capítulo. Então, vamos lá. Quer começar falando? Então, esse capítulo 1, para quem é novo aqui, né, são processos, né? A gente vai subindo pequenas escadinhas para essa vida devota. E esse capítulo ele dá avisos, né? Eu achei interessante que assim, ele vai falar, ó, vai acontecer isso, então você faz assim, assim, assado. Então, ele tá avisando que vai acontecer certas coisas e como se safar, né? Como manter firme na fé, na vida devota em cima das coisas que vão acontecer. E aí eu até anotei assim, ao passo que a gente vai subindo essas escadas, o mundo começa a cair matando na gente. Então, tem até uma frase de São Cura d'Ars que ele disse assim, eu vou até citar aqui, deixa eu anotar aqui para cá. O diabo não preocupa com os homens infiéis que estão fora. É na igreja de Cristo que eles se apressam em arruinar. Essa é uma frase de São Cura d'Ars que ele fala sobre isso, que aí a gente começa a ter uma vida devota, uma vida mais a caminho da santidade, e aí a tentação vai atentar mesmo, e aí que vai cair em cima, e aí as pessoas vão falar. Esse primeiro capítulo ele fala muito sobre as pessoas, os de fora, né? Eu até anotei aqui, ele fala de um jeito mais sucinto, mas eu anotei aqui que vão chamar a gente de Beata, vão chamar a gente de irmã, vão chamar de um tanto de outros apelidos. Eu já escutei várias coisas, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu ia muito na igreja, né? Ia para arrumar namorado? Ia. Mas eu lembro que o pessoal da escola me chamava de Papa Hóstia. Eu falava, gente, olha o nome que eles arrumam. Blasfêmia. Olha, o São Francisco de Sales, né, ele já deu, eu não sei se todo mundo acompanhou desde o início, é igual a Wagner falou, ele explicou tudo isso que a gente está falando agora, porque a parte 4 e 5 vai ser só aqueles toques mesmo de tudo aquilo que ele aprofundou antes, né? E aí, assim, uma coisa que desse capítulo 1 da parte 4 me deixou, assim, vislumbrada, né? A gente sempre fala que São Francisco de Sales, ele é muito atual no que ele fala, né? Porque, lembrando que a gente sempre fala que ele escreveu isso em 1600 e uns quebrado, então, assim, tudo que ele traz agora é o que a gente ainda vive, né? Você vê que a humanidade, ela entra num ciclo e ela não sai disso. E aí ele fala isso, assim, é bom a gente entender que ninguém entra na vida devota de uma vez, ninguém vira santo de uma noite para o dia. Então, assim, é igual a Wagner falou. Você vai começar a rezar o texto, aí você vai pegar gosto pelo texto, você vai começar a frequentar as missas, né? Participar das missas. Você vai começar a procurar aqueles grupos da igreja que te faz bem, né? E aí as pessoas começam a ver essa mudança sua, e aí os seus amigos mais próximos, né? Os companheiros de farra, vai ser os primeiros, ele fala logo no início, vai ser os primeiros a chegar perto de você e te dar um toque, né? Achar que são amigos mesmo e falar assim, olha, o povo está comentando, né? Que você tá estranho, que você está melancólico, triste, né? Porque não te vê nas farras mais, não te vê em mesas de jogos mais. Então, ele fala isso, os seus amigos mais próximos, né? Aqueles amigos que você acham que amigos, que eram amigos, vão chegar para você e falar, te dar esse toque. E aí, o que me vem à cabeça, né? A mistificação de que uma pessoa que é devota e segue uma vida, tenta seguir uma vida, né, reta, tem uma aparência triste, feia, carrancuda, ranzinza, porque, assim, o capítulo, ele fala isso, né? Por que você está triste, melancólico, né? Então, como que a gente desmistifica isso, né? A gente tem que servir a nossa igreja com alegria. E muitas vezes a gente vê pessoas realmente carrancudas, né? Ranzinzas, né? Dentro da igreja, que acaba afastando as outras pessoas e criando esse rótulo, né? De que você está ali porque
ou porque você sofreu, ele fala isso também, né? Que você passou por sofrimento, ah, coitado, sofreu e agora está na igreja triste mesmo, olha, né? E eu achei interessante quando ele fala isso, né? Porque nós criamos esse rosto que a igreja fala que a igreja tem que ser triste e melancólica, e na verdade não é isso, né? Porque Cristo é alegria o tempo todo, né? É o que a gente busca, né? Exatamente. É até assim um jeito da gente tentar virar essa chave, né? De quem está na igreja, uma pessoa amargurada, uma pessoa triste. Não, a gente consegue ser feliz ali, mostrar o Cristo feliz na gente sem sentar com essa cara amargurada. E ele diz também, ele fala assim, que o mundo, essa parte que ele fala que o mundo de fora vai começar a se incomodar, principalmente a tentação, vai se incomodar com essa nossa virada de chave de levar uma vida devota. E o mundo vai começar a oferecer coisas, né? Vão oferecer festas, vão oferecer ah, o que eu coloquei aqui de anotação é o seguinte: na hora da missa, vai aparecer festa, bem na hora da missa. Assim, eu marquei para ir na missa tal hora. Vai aparecer uma festa ali. Então é meio que uma encruzilhada que você vai se deparar ali. Tem uma festa, eu vou deixar de ir à missa por causa dessa festa? Então, assim, o mundo vai te tentar tirar do caminho, a todo custo, não? A tentação tem a todo custo. Tem dia que a gente arruma pré-missa e aí chega na hora o carro estraga e vamos tentar de outro jeito, vamos tentar de outro jeito. Tem vezes que a tentação fica firme pra gente não ir à missa no domingo. Uma coisa que sempre acontece, graças a Deus eu parei com isso, mas o negócio que me dava sono era terço. Meu Deus do céu. Você tá com insônia, era pegar o terço e falar, aí já começa, Ave Maria. Então, o terço dava sono. E vai dar sono mesmo. Uma coisa que o meu esposo sempre cobrou aqui em casa, que eu acho importante, é a postura, né? Então, a gente rezar o terço sentado, né? Se você for rezar o terço deitado, escornado, vai dar sono sim. Então, ele sempre cobrou postura de todo mundo aqui em casa. Tem que ficar postura, rezar o terço com postura de terço. Então, vão aparecer muitas coisas externas querendo atrapalhar esse caminho da vida devota. E aí eu achei a palavrinha que eu achei assim chave, a palavra-chave desse capítulo, ele falou: mantenha constância. A constância mostrará que a sua devoção é séria e sincera. Então, assim, eu resumo esse capítulo todo em constância. Então, se você mantém a constância, se você mantém firme, continua ali com o seu propósito ali, então você vai mostrar para as pessoas, elas até vão desistir, sei lá, seus amigos que estão chamando para festa, etc. Então, eles vão desistir, porque eles vão ver que você está firme ali, que você está firme naquele propósito. Então, a constância foi uma palavra muito bonita, essa frase que ele deixou. A constância mostrará que a sua devoção é séria e sincera. Então, as pessoas, uma hora, vão parar de te encher. Né, e ele fala, né? Sejam firmes nisso, né? Nos propósitos, né? Uma coisa que fez eu lembrar até uma música que eu não sei de quem que é, se é do Dunga, que ele fala assim que só se a gente fosse do mundo, né? Nós não sentiríamos incomodado com as coisas do mundo, que é natural. Nós nos incomodar com as coisas do mundo, e eu lembrei dessa música que fala que nós somos estrangeiros aqui, né? Que o céu é o nosso lugar. Então, lembrando que todo estrangeiro em terra que não é sua tem que ser incomodado mesmo, né? Quando a gente está num lugar que não é nosso, a gente fica ressabiado, as pessoas te olham diferente, né? Então, assim, quando você for procurar a igreja, uma vida mais devota, você pode ter certeza que vai ter um tanto de pessoas para te aprontar, né? Apontar o dedo. Ele fala ele fala de São João Batista, né? Que veio de São João, que não comia nem bebia. E o povo falava mal de João Batista. Aí veio Nosso Senhor que comia e bebia. E aí o povo Ah, caiu matando também em cima de sempre vai Jesus. falar. Então, assim, o mundo não está satisfeito com nada, gente. Ele é insaciável. Então, assim, se você quer dar motivo para que ele fale de você, para que ele te tente, pelo menos vá para uma vida mais santa, né? Uma vida devota, porque é o melhor caminho. Só se você se render a ele é que você não vai se incomodar. A gente tem que ter a reta consciência, né, de que o nosso caminho é para o céu e
e ter a consciência tranquila, andar em dia com os sacramentos e, assim, o povo que fale. Se a porque gente vão tá falar. bem com a gente, que nós, né, a única pessoa que a gente presta conta é para Deus. Então, se a gente tá bem com Deus, então os outros que falem. A gente deixa que falem, né? E a gente só segue. É, achei assim muito forte, né? Como ele, quando ele finaliza esse capítulo, não sei se você vai falar mais algo, né? Não, eu já fechei. Antes disso, ele fala assim: enfim, nós estamos crucificados para o mundo e o mundo deve ser crucificado para nós. Ele nos torna por loucos, nos toma por loucos e nós o consideramos insensato. Então nós nunca vai bater, viu, gente? A gente nunca vai ser amigo do mundo, né? São Francisco fecha o capítulo mandando a real, né? O nós que procuramos uma vida mais reta, nós nunca vamos ser amiguinhos do mundo, né? Das coisas que o É, mundo nos oferece. E passamos para o 2, né? passamos para o 2. O 2, lê, É o, lê para cap... nós. o título é Preciso dotar-nos de coragem. Coragem, Filoteia. Coragem. Ele pede, nesse capítulo, ele pede para manter-se firme, né? É, aí ele cita, fala que os olhos, quando está no escuro, mesmo que a luz seja branda, seja suave, na hora que a gente olha para a luz, a gente precisa de se acostumar. Eu acho tão bacana essas comparações que ele faz. Então, ele diz isso, nós que estamos no escuro, quando a gente enxerga a luz, né, que é Cristo, a gente precisa se acostumar com aquilo. E ele fala isso, você vai sentir até saudade das coisas que você fazia, mas ele fala, mantém-se firme. A coragem, é que ele fala, a coragem de manter-se ali, de ficar ali naquele meio, né, de manter-se olhando para aquela luz que uma hora vai acostumar, o olho acostuma. E aí, assim, ele fala isso mesmo, que quando você deixa de fazer as coisas que você tinha costume de fazer, o seu corpo entra em choque, né? E eu lembro, isso me fez lembrar do processo, né, de abstinência, né, das pessoas que são viciadas em álcool, alguma coisa, não só em álcool, né, em alguma coisa, como que o corpo sofre, né? Então, se o seu corpo está acostumado ao pecado, quando você tira isso dele, ele vai sentir. E aí São Francisco de Sales fala isso, né? É, ele fala que o abandono das coisas do mundo pode causar um choque em nossos corações e até mesmo muita tristeza, né? Olha para você ver, não faz sentido nenhum, né? Você está levando uma vida mais santa e está triste por estar levando uma vida mais santa. E aí ele fala, tem um pouco de paciência, né, Filoteia? Aos poucos você vai se acostumar com a nova vida, né? E aí ele falou assim que vai acostumar com a nova vida e vai vir as consolações, né, dessa nova escolha. E aí eu fiquei lembrando, né? A minha mãe uma vez tentou parar de fumar e eu cheguei lá em casa, contando os podres da minha mãe, na live. E eu cheguei lá em casa, ela estava no sofá, deitada. Eu falei, mãe do céu, o que que foi? Ela falou assim, tá doendo tudo, tá doendo, até o cabelo tá doendo. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E é um processo de desintoxicação mesmo, né? E eu acho que a gente largar algo que a gente tá acostumado, que tem afeto, né, pelo pecado, é esse processo de desintoxicação mesmo. Ele diz assim, eu até anotei aqui que ele fala, você vai sentir saudade dos aplausos e das vaidades da vida antiga. Mas ele diz assim, você quer trocar isso pela vida eterna perto de Deus? Você quer mesmo trocar esses aplausos aqui por uma vida eterna? Porque aqui é uma passagem, é passageiro, né? É só uma pequena passagem que eu tenho aqui, porque a gente foca lá na vida eterna. Então, você quer trocar os seus aplausos aqui, passageiros, por uma vida eterna ao lado de Deus? Não lhe é interessante. E achei bonitinho que mais uma comparação dele, ele disse que as abelhas que estão pequenininhas, elas não têm asas ainda. E ele falou que ela, para ela sair e procurar o néctar nas flores, então ela primeiro ela se alimenta do mel que as outras abelhas produziram. E aqui ele cita os santos. Eu achei até engraçadinho que eu falei que quando ele escrevia mal, ele sabia que ele ia ser um doutor da igreja e nós estaríamos nos alimentando desse Se mel. alimentando E aí, dele. aí eu falei, aí ele fala aqui assim,
nós temos que nos alimentar do que os santos nos dão ali de exemplos de vida, né? De sabedoria, tudo que os santos nos oferecem, né? Vários escritos, várias coisas que os santos nos deixam. Ele fala, então, enquanto a gente está assim, sem asa, ainda nessa vida, engatinhando nessa vida devota, ele falou, se alimente do que os santos lhe oferecem, e depois vocês vão ter asas para voar, né? Para águas mais profundas, né? Eu achei isso sensacional, porque às vezes a gente tem muitos santos, né? Apesar de ser um processo demorado de santificar, né, os santos, a gente tem muitos santos e estudar a vida deles por tudo que eles passou, faz a gente acreditar, né? E que a gente pode também levar uma vida santa, porque, ao contrário de que muitos pensam, eles não tiveram vidas boas, não. Nenhum deles tiveram vidas boas, né? Todos tiveram as tentações e muitas tentações. Ele vai falar sobre isso no capítulo próximo com mais aprofundamento, mas assim, todos os santos que você pega e lê, ou é Marte, você lê, né? Ah, Santo Marte, Bispo e Marte, né? Eu fico rindo que a gente vai ler as liturgias do dia, tá? Bispo e Marte. Aí você já Dízima. pensa assim, morreu, gente, morreu de quê? Aí você vai pesquisar e você vê que a vida dele foi toda de sofrimento, né? Ele fala isso, que às vezes as pessoas procuram a igreja pelo sofrimento. Minha mãe falava uma coisa, é mesmo, você procura Deus pela dor ou por amor, né? E por amor é muito mais fácil do que pela dor. Com certeza. E aí ele fala sobre essas tentações. Aí nesse capítulo ele fala, um só dia de devoção vale mais do que 1000 anos, né, de uma vida mundana. E aí a gente tem que se espelhar nisso, né? Um dia que você se torna devoto, que você vai, procura Deus, né, participa da missa, vale mais do que 1000 anos da vida mundana, né? De tudo aquilo que a gente acha que é eterno e que não é, né? E fica tudo aqui. Exatamente. E esse capítulo, por mim, eu fechei, né? Coragem, coragem para manter-se ali. Coragem. Capítulo 3. Dos capítulos hoje a gente vai fazer, eu não sei se a Wagner falou, de 1 ao 6, né? A gente tinha falado de 1 ao 4, mas esse é de 1 ao 6 porque eles são pequenininhos mesmo. O Capítulo capítulo 3, 3 é o sentir e consentir, né? isso mesmo, a natureza das tentações, E que ele fala né? que a estava falando um pouco dos santos, e aí ele começa, né? Mais uma vez a gente fala que a tentação ela apurrinha, né? A partir do momento que a gente vai crescendo a vida espiritual, mais tentado a gente é. Então a gente fica ali, além de ter essas tentações, a gente tem as nossas más inclinações, que já são nossas mesmo, naturais da vida. E aí eu até fiz uma anotação porque o Padre Paulo Ricardo fala muito isso, que é a natureza animal. Essa inclinação que a gente tem é bem animal. O Padre Paulo Ricardo sempre cita isso. Um cachorro, ele vê ali um bife, ele quer comer, ele vai lá e come. Ele não pensa, ele não raciocina, ele quer comer o bife, ele vai lá e come. E ele até cita o ato sexual dos animais. Eles têm vontade, eles vão lá e fazem. E é isso que nos difere dos animais. Nós temos alma e nós temos a razão. Então, quando a gente faz tudo que quer ao bel prazer, a gente só está a gente está ficando igual animais, né? Então a gente quer algo e faz, sem nem pensar, né? Então ali que vem o sentir e consentir. Não me é pecado ali eu sentir, igual eu vou citar meu exemplo, que eu tenho um problema sério com comida, então eu tenho que estar sempre brigando comigo mesmo. Então eu vejo ali e eu tenho vontade. Mas assim, eu não posso simplesmente ir e comer todo santo dia um prato de brigadeiro que eu gostaria, mas eu não posso. Por quê? Porque eu tenho alma, eu sou uma pessoa racional e eu falo que e eu tenho que raciocinar que aquilo não me faz bem, etc e tal. Então, esse é o consentir. E aí ele cita isso para todos os pecados, né? Eu estou dando esse exemplo aqui, que é a minha dificuldade atual. Hoje em dia, né, o sexo desregrado, assim, as pessoas estão tão bem assim, elas têm vontade, elas Sem fazem. compromisso. Não é assim, o buraco é bem mais embaixo do que isso. As pessoas hoje em dia estão usando o sexo como recompensa, né? Como compensação de algo
que falta muito mais profundo, né? Oi, dona Dária, chegou atrasada, né? Já sabe, né? Já até colocou. E aí ele fala dessa diferença e o que ele deixa claro é que as tentações vão vir, né? Assim, você vai ser tentado, né? Você vai sentir essa tentação, né? Ele fala que nós vamos sentir. E aí ele fala assim, que é o que a Fagda explicou agora, o que os torna pecado essa tentação se a gente consentir nelas, né? Então, assim, existe o sentir e o fazer, né? O agir, né? Tem aquele do agir. Porque todo mundo, gente, é o pecado do olhar, por exemplo. Às vezes você olha, os homens principalmente, passa uma mulher bonita, eu vou falar a verdade, até a gente olha, né? Que a mulher bem arrumada, na rua, às vezes você tá um trapo de chinelo baianas, aí passa aquela pessoa bem arrumada, perfumada, cabelo arrumado, aí você olha também, né? Nós também olhamos, né? E aí, assim, é o pecado do olhar, né, gente? Sim. Às vezes você vê lá na frente que a pessoa tá vindo. O que você deve pensar na sua cabeça? Vai passar, a gente segue reto, olhar reto. Não, passa, as pessoas ainda fazem, né? Até dá uma virada aí, né, gente? Aí você tá consentindo, não consinta, né? Sinta Ele o dá um exemplo perfume, mas não engraçado. vira o pescoço. Ele dá um exemplo de vingança, ele fala muito aquele negócio de ficar com aquilo, né? De ficar deixando aquilo acontecer. Eu nem sei se é nesse capítulo ou mais pra frente, mas eu falo agora que se eu chegar lá, eu falo de novo. Mas ele até cita de vingança, ele fala assim, alguém te propõe, tipo, vingança, né? Te propõe assim, vamos vingar de tal, de fulano. Ele falou assim: você pode até sentir vontade, eu queria mesmo vingar daquele fulano. Beleza, esse sentimento de querer vingar não lhe é pecado. Agora, o pecado é você de fato executar esse ato de vingança, ou mesmo até nem executar esse ato de vingança, mas você ficar matutando aquilo na sua cabeça e alimentando aquilo. Né? Então, ele fala que não é para consentir, não deixa, não é para deixar aquilo acontecer, não consentir o que aconteça. E na hora da ira, né? Eu tenho o pecado da ira. E às vezes a gente planeja mesmo, e isso vem. E aí você até gosta de planejar, né, gente? As vinganças. E aí é o que não pode, né? Ele fala assim que ele cita muito São Paulo, a gente estava falando dos santos, ele fala que São Paulo sofreu tentações duríssimas da carne, né? E aí isso era jogado, né? Porque o demônio não vai te tentar com coisa que você não gosta, gente. Às vezes você não gosta, por exemplo, eu não gosto de jogo. Aí o demônio vai te colocar na mesa de jogo. Isso para você não faz diferença, né? Eu não sou alcoólatra e o demônio vai me tentar com alcoolismo. Não. Ele vai te tentar Sabe das porque ele nossas sabe que você fraquezas. gosta, ele sabe das nossas fraquezas, porque nós somos miseráveis, né? Ele sabe. A gente está assistindo uma série, né, Wagner, do The Chosen, muito bom. Quem quiser, baixa o aplicativo para assistir. E quando Jesus chega até Pedro para chamar ele, gente, eu achei tão eu, né, que Pedro é eu escrito. Porque aí ele abaixa a cabeça e fala assim: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou tão miserável, tão pecador, né? Não sou digno que olhes para mim. Então, assim, a gente sabe das nossas fraquezas, das nossas misérias, né? Mas nem todo mundo gosta de expor isso. E o encardido, ele joga para você o tempo todo para você pecar nisso, né? Você sabe, ele vai te tentar com isso. Ele sabe que você vai sentir desejos, né, de às vezes cair na tentação, mas você não pode consentir, porque aí, né, São Francisco de Sales fala que aí você vem a pecar mesmo, se você consentir, dar autorização, né, para as tentações e tomar partido. E ele Aí cita cai o na exemplo do armadilha. braseiro, né? Aí cai na armadilha. Você anotou o exemplo do braseiro? Eu não sei se estava nesse ou para frente, eu não sei. Eu acho que isso que eu falei tá para É, frente. Pode ele, falar. ele, ele, é, E aí ele fala sobre esse braseiro, né? Que às vezes tem o fogo na fogueira, mas quando você não mexe tanto na fogueira, cria por cima do carvão, mas ainda tem fogo, né?
se você soprar, o fogo pega, né? E aí ele dá esse exemplo, né? Que ele fala que, apesar das perturbações geral da alma e do corpo, sempre se conserve firme, né? Na tua resolução, de não consentir nem no pecado, nem na tentação. E aí ele fala do deleite que a Wagner falou, né? O deleite que apraz o homem exterior desagrada ao homem interior, né? Então, assim, sinta, mas não consinta, né? É o pensar São e o Paulo agir. falava muito isso, né? Isso Eu mesmo. posso, mas não me convém. É, Eu fecho passamos esse por capítulo. 4 Passamos para o também. 4. O 4 são Vamos. exemplos práticos, né? Ele dá alguns exemplos práticos de coisas, né? De santos que saíram das tentações. E ele começa citando São Jerônimo, que ele é tentado. No livro de São Francisco de Sales, eu tentei achar essa história na internet, mas eu não consegui. Mas eu vi Também que não. realmente São Jerônimo ele era realmente um cara bem, assim, bem, como é que fala? Bem referência no quesito castidade. Então parece que o mundo mesmo julgava as mulheres em cima dele. Ao que parece, ele conta que São Jerônimo estava amarrado na cama. Eles amarraram São Jerônimo e colocaram uma mulher para tentar ele. Dia 30 é dia de São Jerônimo, gente. São Jerônimo traduziu a Bíblia. E aí colocaram a mulher para tentar São Jerônimo. E São Jerônimo ali amarrado, aparentemente sem o que fazer, né? Porque ao que parece ele ainda fala que ele estava amarrado por fios de seda, né? E ele sem conseguir mexer, a única coisa que ele conseguia mexer era a boca. Aí o que que ele fez? Ele mordeu a língua, arrancou um pedaço na língua e cuspiu na mulher a língua, né? Então a mulher deve ter ficado horrorizada e com certeza ali acabou-se toda o vucu-vucu que eles estavam, a trama que eles estavam armando contra ele. Mas aí eu até fiz uma anotação aqui, que São Jerônimo era coléricaço, assim, diz que São Jerônimo era do tipo de colérico que você dava bom dia e falava, o que que tem de bom? Diz que a fama de São Jerônimo era horrorosa, assim, de colérico. Então, assim, ao extremo, né? Nós coléricos somos bem extremistas, assim. Então, ele tá amarrado, ele não quer, ele arranca um pedaço da língua, né? Algo que talvez eu faria também, não sei. O Nós seu somos olho bem te faz extremistas. pecar, arranca-o, né? Mais fácil entrar no Foi céu tipo sem o isso. olho do que ir para o inferno. Mas aí eu andei lendo que São Jerônimo era realmente a referência de castidade e tal. Então, eles pegaram bem ali onde que era o calcanhar de Aquiles dele. E acaba assim que, ao que São Francisco de Sales conta, o corpo dele, ele é um homem, né? E tinha uma mulher lá tentando ele. O corpo dele tava, né? Como é que fala? Sentindo aquilo. E aí, para ele não sentir, ele arrancou, mordeu ali um pedaço da língua para cortar ali mal pela raiz, para tentar fazer algo, que era o que ele conseguia fazer. Aí que eu citei aqui, aquela frase que eu citei no início, de São Cura d'Ars, né? Que é São José Maria Vianney. Quando ele cita isso, o diabo não procura homens infiéis que estão fora. É a igreja de Cristo que ele se apressa em arruinar. Quando ele cita essa frase, ele está falando de São Jerônimo. Que ele está falando exatamente de São Jerônimo, quando São Curadar cita essa frase. E, e é isso, né? A gente, quando a gente está no caminho devoto, igual você falou aquela hora, a tentação ela vai onde machuca mais. Parece que Porque sabe, né? ele quer aquele que não é deles, né, gente? O rebanho que não é deles, né? O encardido não vai se ocupar com aquilo que ele já tem, né? Aqueles perdidos lá, muitas vezes a gente vê, né, alguns irmãos de caminhada da fé falando assim, ah, mas as pessoas que não vão na igreja têm a vida tão boa, não tem sofrimento, não tem tentação. Claro, gente, já tá lá no, né? Já tá, Já tá como diz o perdido. outro, já está perdido. Você acha que o encardido vai se preocupar de tentar essas pessoas que já são dele? Claro que não. Ele vai se preocupar em tentar aquelas que não são. E aí o que que e aonde que ele vai tentar? Nas coisas da carne, né? Que é o que mais pega para nós. Eu falo assim que quando nós estamos passando por uma doença, algum incômodo, a gente não consegue sorrir, né? E aí a gente às vezes se torna carrancudo mesmo, a gente fica irritado porque está passando mal, nada tá bom. Então, assim, as coisas da carne é o que faz mais a gente sentir, e é onde que ele
ele trabalha mais. São Jerônimo teve essa tentação, e quantos homens, né, quantos maridos hoje não passa pelo vício da pornografia, né? Quantos lares são contaminados com esse vício, quantos casamentos, né, quantos matrimônios destruídos com esse vício, né? E hoje em dia até mulheres também, né, buscam tanto prazer desregrado que contaminam o leito conjugal, né, com esses prazeres e destroem um sacramento, né, tão bonito e tão prezado pela nossa igreja. E E aí, São Francisco de Sales, pode seguir para falar da ele Catarininha. dá um segundo exemplo de Santa Catarina de Siena, né? Aí eu só anotei aqui, ele não cita o quê, mas ele fala que Santa Catarina de Siena, eu não sei se fala Siena ou Sena, mas seguimos Siena. Mas ele cita Santa Catarina, que ela teve algumas inquietações. Ele não fala o quê, mas que ela teve algumas inquietações impuras no coração dela. Então ela teve alguns pensamentos impuros. Ele não fala o quê, mas aí eu deixei aqui anotado o diálogo que ela teve com Deus, que eu achei muito bonitinho. Porque ela perguntou para Deus assim: onde você estava quando o meu coração era impuro? Aí Deus respondeu para ela: eu estava lá mesmo, no seu coração. Aí ela responde: mas como? Como você pode habitar o meu coração se ele estava tão impuro? Aí Deus, acho que Jesus, né? Eu não sei, agora eu tô confundindo. Acho que ela teve essa conversa com Jesus, que são mesmo. Mas aí ele diz para ela assim: tá, quando você teve esses pensamentos impuros, você sentiu tristeza e amargura? Aí ela respondeu: sim, eu tive tristeza e amargura. Ele virou e falou assim: é só porque eu estava lá dentro do seu coração. Porque se eu não tivesse lá dentro do seu coração, você nem ia sentir, você ia ceder aos prazeres, você ia sentir prazer por essas inquietações. Aí eu achei muito bonitinho, tipo assim, como que Deus não nos abandona? Ele tá lá, ele fica lá no coração. Então ela questionou porque ela achou que o coração dela era sujo, era pecador. E aí me fez lembrar também de Santo Agostinho, aquele texto de Santo Agostinho que ele diz assim: você estava dentro, eu que estava fora. Então, assim, Deus ele nos habita o tempo todo. Ele tá lá esperando. O grande BO que tem é a gente que não aceita ele, é a gente que não recebe ele. E aí me fez lembrar, Santa Catarina de Sena me fez lembrar Santo Agostinho, né? E ela até fala, né, como pode habitar num coração desse, né, impuro. É, E aí você fica imaginando. E aí Jesus fala para Jesus, né, nosso Senhor fala com ela assim, que ele não interfere no livre-arbítrio, porque ela poderia ter escolhido ceder às tentações e não cedeu, né? Mas ele não interferiu, ele estava dentro o tempo todo e não cedeu às tentações. E aí a gente pensa, né? Quantas vezes a gente é tentado, né? Quantas vezes a gente cai no pecado, cedendo esse livre-arbítrio que nós temos, né? Eu falo que o acaba com a gente é o livre-arbítrio. Se tirasse o livre-arbítrio nosso, nós estaríamos no céu rapidinho. Mas o que pega é só de livre-arbítrio. E aí você fez me lembrar, olha você ver, fugiu da minha cabeça agora, daquele apóstolo que estava debaixo da figueira. Quem que é? De Pai da Figueira. Eu vou lembrar. Barnabé. Não é? Eu tô Eu sei lembrando dele. eu esqueci o nome. O É dia que Barnabé, tivesse aqui, quando ele eu me acho que é lembrar. Figueira. E Acho ele que sim. fala, né? Por que que o senhor não está me vendo, né? Não olhas para mim. E aí é quando é, Jesus ele teve encontro com Jesus, Jesus falou assim: eu te vi. E Debaixo da aí, o que que a figueira. gente pensa? Quando a gente pensa que ele falou assim, eu te vi debaixo da figueira, eu achava assim, Jesus sabia que ele estava debaixo da figueira, mas não é essa expressão, né, eu te vi. Ele falou assim, eu estava te vendo. Quando ele perguntou assim, por que que não olhas para mim, né, por que que não olhas para mim? Felipe, dona Dária, muito obrigada. É. Aí, Zaqueu, a tia, não é Zaqueu não, tia, eu Já acho que eu que é tava em Felipe. cima da árvore. É. E aí ele fala, né, essa expressão, que ele estava vendo o que ele estava falando, né? Não, e isso é muito profundo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, será que Deus está olhando por nós o tempo todo? A nossa essência é para Deus, né? Servir para Ele, não é para o mundo, né? E pensa só, o tanto de exemplo de santos, né? Começou aí com Felipe, né? Jesus mostrando que sim, estava lá.
E aí a gente faz as ligações, né? Santa Catarina tendo esse diálogo com Jesus e ele falando: Não, eu estava lá no seu coração, por isso você não cedeu, porque eu estava ali te ajudando. Ligando também com Santo Agostinho, então a gente vê que tem uma linha de acontecimentos iguais, né? Mostrando que sim, né? Santo Agostinho ele fala, eu acho sensacional esse texto Tarde Te Amei de Santo Agostinho, que ele fala isso. Você estava dentro, eu estava fora, né? E aí Muitas eu não. vezes e muitas Pode vezes concluir. a gente fala assim, ah, porque Deus esqueceu da gente. O Felipe Aquino uma vez falou isso. É, não é que Deus esqueceu da gente, na verdade é a gente que está esquecendo de Deus. Ele está ali o tempo todo. Só que a gente não vai à missa, a gente não faz nada, a gente não tira um horário para oração e tudo. Então, não é o Deus que esqueceu do mundo, é o mundo que está esquecendo de Deus. É ao contrário, a gente fica achando que é Deus que esqueceu do mundo, mas não, é a gente que está esquecendo de Deus. E aí, boa noite, Mara, atrasada. Mara tá atrasada hoje. E aí, assim, eu não sei se vocês já passaram, né, por um momento muito conturbado, de sofrimento, e nesses momentos que a gente passa é quando se faz o silêncio, né? É muito estranho. Eu falo que Deus habita no silêncio, porque a gente não consegue rezar, né? Você pega o texto, você quer rezar, a gente não consegue rezar, e aí sua cabeça. E aí você quer que algo aconteça, né? Você quer que Deus se manifeste, mas não, ele está quietinho ali dentro, né? Eu falo que a manifestação dele é o silêncio. E se a gente soubesse ressignificar todo o sofrimento que a gente passa, né? São Francisco de Sales fala, isso aumenta as virtudes, né? Isso nos torna mais fortes, né? Ele fala que dá-nos força e merecimento das consolações, né? Só que às vezes as pessoas se desesperam que não conseguem nem escutar esse silêncio, né? E aí eu brinco que eu falo que o silêncio é ensurdecedor, né? Que a gente fica louca com o silêncio, de tanto que ele grita. E aí Deus habita nesse silêncio. Quer fechar o capítulo 4? Eu acho que eu já falei tudo que eu anotei aqui. Também. Vamos para o 5, então? Eu acho que não vai dar fim. Acho que a gente Não, fala fica muito. tranquila, porque os outros dois são pequenininhos. O 5 é consolação. Pode ir. Eu não notei, não. Capítulo 5 é consolação para uma alma que se acha tentada. É, eu acho bacana demais, né? Eu fico muito maravilhada com São Francisco de Sales, com o jeito que ele usa, ele é bem pedagógico, assim, para ensinar. E aí ele diz assim: se cai, alguém caiu, um homem lá, ele cita um homem passou mal e caiu. Você vai chegar perto dele e ele falou: aí você vai sentir o coração. Então, se você vê, mesmo que seja fraquinho, o pulsar do coração desse homem, então você pensa assim, ali ainda há vida. E falar, aí vão se acontecer, né? Naquela época não tinha muito, mas vamos usar no século XXI, vamos ali com desfibrilador e fazer manobras de ressuscitamento. Então, assim, você vai tentar trazer a vida, porque existe um fio ali do coração batendo, mesmo que seja fraco, vamos voltar à vida. E aí ele diz assim é a nossa alma. Mesmo depois da gente ser tentado, da gente estar acabado, a gente estar caiu no pecado, então a gente está morto ali. Mas só que Deus ainda habita no nosso coração. Então existe ali, ó, aquele pulsado bem pouquinho. E eu achei muito bonito, né? O desfibrilador, nem sei se eu estou falando certo, Isso mesmo. desfibrilador para nos trazer de volta à vida são os sacramentos, né? O sacramento da confissão e da comunhão, que vai te trazer ali. Porque a gente está em pecado, principalmente em pecado mortal, a gente está igual uma pessoa morta ali, né? Nossa alma está ali morta com fio. E se você deixar ela ali, vai morrer. Se é uma pessoa quase morrendo ali, se você deixar ela quieta lá, ela vai morrer de veras. Enquanto se você tá caindo, então vamos fazer alguma coisa. Você tá no pecado. Então, na minha mente, eu formulei tipo assim: olha, se eu cair em pecado, a minha alma tá ali caída, morta, então a gente tem que agir como se você tivesse. Você vê uma pessoa caída na rua, você vai desesperar, meu Deus do céu.
Eu falei, a mesma coisa a gente tem que tratar a nossa alma quando a gente está em pecado. Eu falei, meu Deus, está quase morrendo, então vamos caçar uma confissão, vamos caçar uma comunhão. E não, e assim, não preocupar com outras pessoas, viu, gente? Porque você é responsável por você, né? Nós, esposos, somos responsáveis para levar todo mundo da casa para o céu também, vice-versa, né? Eu falo que a gente tem essa obrigação. Mas quantas vezes a gente aponta os dedos, né? O Diego brinca assim. Às vezes eu vou comentar alguma coisa, Diego, Aline, se 1 minuto antes de morrer falar assim, perdão, Senhor, eu estou arrependido e arrependido de coração, tá no céu, tá no céu, então preocupa com você, né? Se é o seu céu. E aí São Francisco de Sales, ele dá-nos um consolo nesse capítulo, né? Que ele fala assim, que Deus só permite as tentações, né? Para aquelas almas que ele quer aperfeiçoar para ele, né? Que quer ganhar para ele. Mas muitas almas se perdem, né? Em tentações poucas, às vezes consegue ser firmes nas tentações muito grandes, né? Maiores, mas às vezes recebe uma tentaçãozinha piquititinha, assim, que nem parece tentação, e cai no pecado, né? Parece, mas é, viu, gente? É assim, ó, não é que não parece, não, parece e é, né? Às vezes a gente, né, fica firme em tentações grandes, mas aí a gente escorrega nas pequenininhas, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Orar e vigiar. E, e as tentações, elas estão aí, né? Diariamente na nossa vida. E eu acho que assim, eu fiquei, apesar de São Francisco de Sales não ter citado, mas a frase de São Curar d'Ars, para mim, ela ficou muito gravada, né? Porque é aqui, é onde a gente está buscando a santidade, que é onde a tentação vai mais bater, né? Onde vai mais doer ali pra gente, onde a gente vai ser mais tentado. É onde você vai lutar contra, né? Uhum. O tempo todo, né? E eu falo que quando nós nos aproximamos de Deus e ainda mais da vida devota, surgem pequenas coisas, né, que faz a gente, assim, lutar contra aquela santificação, né, bobas, assim, que se a gente for parar para pensar, eu fico rindo que esses dias eu falei com o Diego um negócio e aí ele me falou em voz alta, né, aí eu falei, nossa, gente, falando em voz alta é muito mais assim, pior do que eu Fica pensei, assim, pior. se você para e fala em voz alta, e você vai analisar que está errado. Então, assim, é muito pior. Então, assim, faz esse exercício. Às vezes, só na sua cabeça você está achando que é quase certo. Fala em voz alta, assim, grava você falando um vídeo assim, ó, olha, gente, hoje eu vou fazer isso. Faz esse exercício. Eu vou fazer isso porque eu tô achando certa e hoje eu vou jogar, mas é só uma vez, né? Eu vou jogar. E aí você assiste o vídeo, aí você pensa se você vai jogar só uma vez ou você vai sucumbir, né? Desregradas, tentações. Faça esse exercício. E aí ele fecha esse capítulo, ele fala assim, olha, podemos estar certos de que a vida da caridade não está extinta e que Jesus Cristo, embora oculto, né, está presente em nossa alma. Ele está lá, né? Às vezes a gente não sabe, não enxerga, né? Mas Coloca ele um está pouquinho lá. ali em Catarina de Siena, né? Que Jesus falou com ela, eu tô lá no seu coração, tanto que você não cedeu aos prazeres. Exatamente. Mudamos para o sexto. Podemos para o sexto. Tem mais alguma coisa que você quer falar do cinco? Não, pode passar para o sexto. Sexto, como a tentação e a deleitação podem ser pecados. Esse deleitação, né? Eu fiquei meio assim sem saber o que ele queria dizer com esse deleitação. É o se deixar levar, né? Eu até tanto que a minha primeira anotação aqui, ele falando, não dá abertura para o pecado. É o que ele disse assim, olha, se eu sei, nesse capítulo eu resumi o seguinte, o que acontece? O primeiro caminho da santidade, acho que eu já falei isso em algumas outras lives, o primeiro caminho da santidade é a gente se conhecer. Por isso que a gente costuma falar dos temperamentos e assim, foi um passo muito grande que eu dei na minha vida quando eu comecei a me conhecer através do meu temperamento. Por quê? Eu passo a saber quais são as minhas más inclinações, onde que vai me levar a pecar.
E esse capítulo ele fala basicamente isso. Se eu sei que tal coisa vai me levar a pecar, então eu não tenho que dar abertura, eu tenho que tentar barrar ali, né? Então, vou citar aqui meu próprio testemunho, meu calcanhar de Aquiles é a ira. Então, assim, qualquer coisa me tira do sério. Então, eu aprendi hoje, eu sei que a ira vai me tirar do sério, principalmente aqui em casa, né, entre marido e mulher. Então, eu aprendi, graças a Deus, né, eu aprendi a descobrir onde. Então, às vezes, eu tô assim, naquele pico de ira, assim, aí eu falo com meu esposo assim, ó, aqui eu acho que vai dar ruim. Então, eu aprendi a cortar. Eu falo com ele, olha, da agora em diante, se a gente continuar conversando, vai dar ruim, porque aí é só ira e aí eu fico cega e enfim. Então esse se conhecer para conseguir descobrir o que vai te levar a pecar. Então, ele cita aqui, ele cita muito jogo, né? Porque antigamente não tinha celular, não tinha esse tipo de coisa, então eu acho que os vícios de antigamente eram álcool e jogo. Então ele cita o jogo, ele fala assim: você só jogar não dá nada para você, mas aí você vai jogar, vai te levar a blasfemar e aí sim você vai pecar. Aí ele fala: você vai julgar? Para quê? Né? Que vai ficar julgando se você sabe que é uma cadeia de coisas que vai te levar ali no final do pecado. Então é aquele negócio de se conhecer para não dar abertura às situações que vão te fazer pecar. O que ele fala é, às vezes nós procuramos a tentação. Por quê? Nós já falamos isso em live, existem alguns pecados que nós temos afeto a eles. Porque existem pecados bons, gente. Não existe, assim, bons que eu falo, né, gente? Assim, não que o Gostosinho, pecado seja bom, mas existem pecados prazerosos de se praticar, né? confortáveis, Por acho que é a quê? palavra. Confortáveis. Por quê? Porque ele vai na essência daquilo que a gente sabe que é nossas misérias, é o que a gente estava falando. Ele vai naquilo do que você gosta. Então, ele fala, né? O homem sabe que tem problemas de jogo, igual ele cita esse exemplo, né? E aí ele vai e quer jogar, né? O que a Wagner falou. E aí já se torna um pecado. Se você é tentado a ir para o jogo, mas resistir, né? Sentir e não consentir, não é pecado. Mas agora, se você procura, você tem problema com várias horas no celular. Se de 5 em 5 minutos você estiver pegando o celular, ou senão você deixa as notificações apitando, né? Então, assim, você está procurando algo, né? Então, você está consentindo que aquilo te faça mal, né? Problemas com jogo, pornografia, né? Tem pessoas com problemas hoje de sexo mesmo, as pessoas acham que é normal, né, que pode ser desregrado, que é isso mesmo, é na hora que quer, não precisa conhecer a pessoa. Então, a gente precisa se precaver dessas tentações, né? Porque se você é tentado sem procurar esse pecado, nessa tentação, é uma coisa, beleza, você pode não pecar, mas se você procura, sente prazer e consente, e aí já é pecado grave, né? Ele diz E assim, ele, para meio que cortar o mal pela raiz. E ele fala assim, que acho que ele não diz com essas palavras, mas eu deduzi, né? Que assim, um pecado que você cometeu e que você procurou com suas próprias mãos, ele acaba sendo até mais grave, assim, se existe um patamar de gravidade, ele acaba sendo mais grave. Ele até cita uma princesa que ele cita nos capítulos anteriores, a gente nem comentou, mas ele fala: se é uma verdade. princesa é casada e aí vem alguém falar com ela que fulano gostou dela. Ela tem que cortar aquele mal pela raiz. E ela não pode consentir esse pecado. Aí ele diz assim: essa mesma princesa, se ela fez, vou julgar no bom e velho português, se ela fez um charminho para esse cara ser capaz de mandar, então o pecado dela é tri maior. Por quê? Porque veio alguém, ela é casada, ela fez charminho para o cara para ele vir, né, mandar um recado para ela. Então, o pecado dela é absurdo, porque além de dela, ela se colocou naquela situação, entendeu? Então, a gente se colocar em situação de risco, com perdão da palavra, é muita burrice. Se a Você gente fez eu sabe lembrar. que tem algo que vai nos levar para cá, para que eu vou ficar mexendo com isso?
O Dante, essa semana, eu vou só rapidinho, que eu não sei como é que tá nosso tempo. Ele veio com um para casa a respeito de história, né? E eu achei muito interessante. É um texto que ele teria que interpretar, que fala que existia, né, os dons. Antigamente eu esqueci o nome do dom lá, que era do Rio de Janeiro. E tinha uma pessoa que ele gostava, uma menina pobre, né, uma plebeia. E essa menina, ela era noiva de um outro, né, de outra pessoa da corte. E esse Dom ficava vigiando ela, ele e o escudeiro dele. Ficava vigiando ela durante o dia, escondido na moita e tudo. E aí essa moça, sabendo que ele ficava espreitando tudo, falou com o noivo, vai lá e pede a ele para dar a bênção no nosso casamento. Né? Pede ele proteção, porque ele tem um bom coração. Como assim? Ele tem um bom coração, mas ele não sabe que tem. E aí, quando o noivo dela foi falar com ele se sentiu com vergonha do que ele fazia, deu a bênção, deu a bênção casamento. No Rio tem uma fonte, né? Tem uma fonte em homenagem a essa história mesmo, que é real, com 2 jacarés embaixo, e esses jacarés, eles representam, né, o Dom e o escudeiro que ficava na espreita, né, e são ardilosos, assim, é até famosa. Depois eu vou procurar saber o nome e vou deixar para vocês no Stories. E eu achei super interessante, né, ela sabia qual que era o pecado dele e ela foi muito mais esperta, né, cortou todos os pecados pela raiz. Ela se antecipou, né, algo, foi sábia. As esposas têm que ser sábias, viu, gente? E aí eu finalizo. Você tem mais alguma coisa a falar? Não, agora é só os avisos mesmo. A gente fecha esse capítulo 6. Nós estamos com um tempinho ainda. Fechamos esse capítulo 6, nós estamos na parte 4. Na próxima live a gente segue. Aí é que são elas. A próxima live nós não vamos marcar data, porque eu e a Aline, nós estamos com os projetos aí. Então a gente vai. Quem nos acompanha, acompanha no Stories aí, que se tudo der certo, a nossa próxima live vai ser empurrada um pouquinho para frente, que nós temos algumas coisas aí a fazer, algumas filoteices. Se der certo, vai ser muito bom. E aí vai dar para vocês acompanhar pelo Stories, viu, gente? Nós vamos... Vamos atualizar, né, Wagner? Se der certo, o que a gente está planejando, vai ser uma coisa boa. E aí vocês ficam sabendo semana que vem. Exatamente. E acho que é isso. Muito obrigada por quem esteve aqui com a gente. Tem alguém que queira perguntar alguma coisa? A gente está com tempo ainda? Tá, assim, já deu 21h59, mas assim, o Instagram não derruba a gente mais, não. Se alguém quiser perguntar, muito obrigada para quem esteve aqui com a gente. Os atrasadinhos. Dona Dari e Mara. Minha mãe. Boa noite, viu, gente? Obrigado mais uma vez, né? Vai ficar salvo lá no perfil da Wagda. Quem quiser pode ir lá e assistir. Se tiver dificuldade de achar, né? Que a gente tem muitas seguidoras que têm dificuldade, só pedir pelo direct que a gente manda. Direct a gente manda para vocês. No mais é isso, minha gente. Seguimos com a vida devota, saindo fora da tentação. Ai, o Lourenço já está reclamando a presença. Tá, ele está batendo na porta. Tchau, com Deus, gente. Um abraço.